Opa, aqui quem fala é o João e eu vim hoje falar aqui com vocês nesse início porque durante a gravação dessa sessão, que ocorreu no sábado passado, aconteceu um pico de energia aqui na minha cidade e, bom, acabei perdendo metade da sessão, metade tipo umas 2 horas, então muito conteúdo acabou sendo corrompido no vídeo. Mas eu vou fazer um resumo, vou tentar passar o máximo de sensação que eu consegui passar nessa narração inicial pra vocês, pra que não ocorra nenhum déficit aí de imersão pra quem tá tentando acompanhar nossas gravações de sessão. É a primeira vez que eu tô gravando sessões de RPG, então esses problemas acontecem. Eu realmente sinto muito, não vai ser a mesma coisa que se tivesse as interações dos próprios players, mas eu prometo que eu já resolvi isso, nas próximas não vai acontecer. E é isso, mano. Eu tô meio doente, então as narrações vão ficar com uma voz meio xoxa, mas eu espero que vocês minimamente gostem. Eu vou tentar melhorar na edição algumas coisas pra dar uma imersão maior. Mas em resumo é isso. O início da próxima sessão já tá arrumado de certa forma, mas também tem alguns pontos que estão meio bugados, porque a gente teve que arrumar ali na hora quando voltou a luz. Mas. Enfim, espero que vocês gostem. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima sessão aí. Eu sempre me senti fria, como se faltasse algo que esquentasse o meu corpo. Não sei dizer em que ponto as cores do mundo sumiram pra mim. Em dado momento, só passei a viver cercada pelas sombras gélidas daquele laboratório. Aqueles olhos e a presença imponente daquela mulher. Você não deve ser fraca. Você não deve ser forte. Você deve ser a mais inteligente, a mais carismática e cativante, a mais bonita, a mais esforçada, a melhor de todas. Eu nunca senti falta de amor. Afinal, pela definição que eu li em alguns livros, sentir falta é a perda de algo que você já teve. Como eu poderia sentir falta de algo desconhecido? Então, se não havia ausência de nada, por que as lágrimas não paravam de cair? Por que o vazio não parava de aumentar? Sabe, eu acho idiotice tudo isso que os adultos dizem. Você pode ser só a bebê chorona que você é. E mesmo que te forcem, eu vou te mostrar que nosso destino nós podemos mudar. Mesmo sendo filho de uma mera servente, quando eu chegar lá no topo, eu prometo que eu vou te libertar. A cena muda, bruscamente, e sons ecoam, cada vez mais altos. Puff, puff, puff. Sons selvagens de violência. Carne sendo esmagada, ossos sendo triturados, enquanto as mãos gélidas e firmes forçam a garota de uns 7, 6 anos de idade a assistir, impedindo que ela feche os olhos. Puff, puff, puff. Não desvie o olhar. Abra seus olhos e memorize cada segundo disso. Não ouse esquecer o destino daqueles que estão abaixo de você. Vocês são de mundos diferentes, e a falta de percepção dessa diferença inerente foi o que matou esse ato imundo. Entenda, garota. Você é minha obra-prima. E a garota, com os olhos encharcados de lágrimas, as mãos atadas sem poder fazer nada, apenas observava em silêncio aquele garoto sendo espancado até a morte. O garoto, que era seu primeiro amigo, a primeira pessoa que disse que ela poderia ser livre, e também seu primeiro amor. Nos dias atuais, podemos ver Caio Levinsky acordando zonzo no chão de um ringue de lutas clandestina. O gosto de sangue e derrota tá na sua boca. O árbitro, talvez a pessoa que organize aquelas lutas, vai até ele, pergunta se ele tá bem, ou entrega o dinheiro de ter participado mesmo perdendo. E ainda indaga por que ele continua fazendo aquilo. E sem saber muito como responder, o Caio só dá respostas vagas. Apenas porque é divertido e por aí vai. O Caio ele vai se recompondo, começa a caminhar sozinho pelas ruas escuras de Ilha Grande,
passa por uma farmácia onde ele compra alguns remédios, já que não pode ir ao hospital. E lá até mesmo o farmacêutico consegue perceber o quão abalado o garoto tá. Mesmo com a máscara de papelão, de saco de pão, sobre a cara, é nítido a situação dele. E ele até mesmo ganha um analgésico grátis pra dor, que é subitamente entregue pra ele pelo atendente. Uma forma de tentar ajudar. Ele volta a caminhar até em casa, mas cada passo ressalta sua solidão. Um sentimento de deslocamento que eu percebo constantemente. Afinal, por que ele tá vivo? Afinal, por que ele continua insistindo? Por que ele não se matou ainda? São perguntas que vagam na mente dele. Mas ele insiste em continuar. Insiste em continuar sobrevivendo. Afinal, é isso o que ele tem que fazer. É isso que ele é. Ele vai continuar sobrevivendo. Não importa o que aconteça. E não importa o quão difícil e triste é a situação que ele se encontra. Porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é a solidão. No hospital, a tensão é nítida no ar, é palpável. O Akin, sobrecarregado pelos efeitos recentes com o Zuri, corre para o banheiro, onde é dominado por uma crise severa de estresse pós-traumático. Algo que ele sofre com recorrência, mas que nunca havia sido mostrado exatamente pra gente. Algo que ele revive traumas do seu passado, ofegante, trêmulo. Ele consegue ver nitidamente a imagem do sangue, imagem de pessoas morrendo por punhos gigantes esmagando o crânio delas. A imagem também do Malik, seu irmão, morto, e do Dagama, com um taco de beisebol ensanguentado. Aquilo força a mente dele, ao ponto de que ele simplesmente, ajoelhado sobre a pia, começa a vomitar. Ele não aguenta. Ofegante, suando, completamente fragilizado. Aqui se encontra num abismo. O abismo da sua própria fraqueza. Não física, mas mental. Ele tá exausto. Muito exausto. Isso é nítido pelas olheiras que estão presentes nos seus olhos e a fraqueza de seu corpo. Fernando, preocupado, o segue e o encontra nesse estado vulnerável. Nesse momento de fragilidade é onde a verdade vem à tona. O Fernando não só descobre a profundidade do trauma do Akin, do passado dele. Ele não só descobre o quão frágil o Akin é por causa da sua estresse pós-traumático, por causa das coisas que ele fez no passado, por causa de tudo que envolve as ruas que ele foi forçado a sobreviver, mas também o seu segredo mais perigoso. O Akin é o vigilante mascarado das últimas notícias do jornal. Aquele que tem agido nas sombras de Ilha Grande com capuz e roupas pretas. O Fernando, preocupado, não só o conforta, mas também o proíbe. Afinal, ele tá colocando sua vida, sanidade, tudo em risco como vigilante só por causa que ele não sabe lidar com o que tá acontecendo com eles, depois do que aconteceu com a Meridia. Eles passam um tempo conversando juntos. A amizade deles se aprofunda cada vez mais. E o Fernando mostra que tudo que o Akin carrega, ele também deve carregar. Porque não só são amigos, como o Fernando é seu braço direito. Eles decidiram caminhar lado a lado juntos. Então é isso que eles devem fazer. Logo depois disso, eles saem do banheiro com o Akin de certa forma já recuperado. E os dois acabam encontrando a Lana, a irmã da Zuri, junto com a Wendy. As duas estão em um momento muito difícil, estão extremamente frágeis. E a Lana principalmente, e a Wendy também, estão passando por crises de pânico. E eles as confortam do jeito que conseguem. O Apollo também tenta fazer o seu melhor, confortando, junto com a Clara. Mas a incerteza de que a Zuri vai ficar bem ou não é ainda mais doloroso. Nenhuma delas consegue acreditar, mesmo que tente, de que a Zuri vai sobreviver. Principalmente a Lana. Porém, uma pessoa promete pra Lana e pra Wendy que vai ficar tudo bem. Que a Zuri vai ficar bem. E essa pessoa é a Kim.
que tenta tomar a frente dessa vez, com o apoio do Fernando, o cobrindo nisso, trazendo pontos que reforçam o fato de que a Azuri vai ficar bem. E eles oferecem um raro momento de calma em meio a esse caos, as confortando. O médico chega e avisa que a cirurgia ocorreu tudo bem. A Azuri está estável e ela não corre mais risco de vida, porém, a situação dela é meio crítica ainda. Afinal, se ela vai acordar ou não, vai depender apenas dela. Logo depois disso, Caio Biratã, o líder da gangue Banshee. Ele chega com um olhar sério, vazio de certa forma, e frio. Ele tem cabelos rosas, médios e meio que encaracolados, olhos rosa, uma pele branca, bem, um pouco mais bronzeada, roupas extravagantes e bem chamativas. E assim que a Lana vê ele, ela pula até ele e o abraça, buscando conforto. E assim como o irmão mais velho, ele afaga a cabeça dela e diz que vai ficar tudo bem, que a Azuri vai se recuperar, que ela não vai morrer porque a Azuri é a mais forte de todos eles. E diz que pede, na verdade, pra Lana subir e acompanhar a irmã, porque ele vai ter que resolver umas coisinhas, mas já tá subindo. A Lana vai, sem entender um pouco a situação, mas ela vai. E assim que Caio se aproxima, ele pede, ou melhor, ele exige com a voz firme, não gritando, mas de uma forma autoritária, o nome da pessoa que feriu a Azuri, deixando claro que a vida do Klaus está por um fio. Sem hesitar, Fernando, Akin, Caio, Tumengo, eles dão um passo à frente, formando uma barreira humana para proteger, não o Klaus, mas para proteger a convicção da Azuri, proteger o que ela acredita e também proteger o que eles acreditam ser o certo como gangue. Encarando assim a fúria do Caio, o chefe da Banshee. Isso gera algumas intrigas. O Andy e Apollo cismam que falar o nome é a forma mais fácil de lidar com isso. A Wendy, na verdade, já até quase fala o nome, só que o Fernando a impede. E deixa bem claro que se ela falasse aquilo, ela não poderia ser mais aceita entre eles. Todos eles vão até o estacionamento do hospital, onde a batalha tá para começar. E realmente começa. E a luta, ela é unilateral de início. Todo mundo tá usando tudo que tem. Principalmente o Mengo e o Kaito, que são respectivamente o top 3 do Coragem Aurora e o líder e top 1 da Nemesis. Mas eles em si estão sendo facilmente counterados. E de certa forma o Caio tá tratando isso como se fosse brincadeira de criança. Ele facilmente tá lidando com o grupo todo, sem levar dano nenhum. É quase como uma briga entre um adulto com crianças. E por coincidência do destino, Caio Levinsky, na sua caminhada até em casa, passa pelo hospital e vê seus amigos lutando contra o líder da Banshee. O sentimento de solidão realmente é presente no coração dele, mas é substituído pelo instinto de proteção e o instinto de querer fazer parte daquilo mais uma vez. E sem pensar duas vezes ele corre para se juntar à luta, perguntando qual a situação. E com um breve resumo do Akin e do Fernando, ele já toma sua posição com as suas facas para lidar com o chefe da Banshee. A batalha é brutal, unilateral no início, como eu já havia dito. O Caio ele tá dominando todo o grupo, mas a maré começa a virar quando o Caio Levinsky e o Mengo, os dois respectivamente, disserem golpes fortes. O Caio ele dissere um poderoso gancho usando a parte de baixo da sua faca, o punho, no queixo do líder da Banshee, o tacando um pouco para trás. Ele parece ficar atordoado com o golpe. Não que ele recebeu ferimentos graves, mas aquilo surpreendeu de certa forma. E ele até mesmo cita que a forma como ele luta é semelhante a de um certo homem. O Mengo, em um ataque desesperado de certa forma para proteger os amigos, ele faz um avanço total.
e desfere um único soco que força, pela primeira vez, o líder da Banshee a defender com um dos braços, que recebe 2 ferimentos e fica completamente machucado. Esses 2 golpes poderosos abalam o líder da Banshee, que se vê pela primeira vez um pouco pressionado durante essa luta. Vendo a violência escalar, a Wendy tenta intervir com palavras, apelando até mesmo para a razão. Em um ato impossível, ela empurra o Caio, o líder da Banshee, para que ele pare. E essa ação demonstra que ela estava preparada para lutar. O líder da Banshee não levanta as mãos para quem que não quer lutar. Mas a partir do momento que você entra no meio de uma luta e usa violência contra alguém que tá lutando, você tem que estar preparado para receber violência também. O líder do Banshee ele para. Ele simplesmente vira lentamente para ela e para todos os outros. E pela primeira vez tira a mão do bolso, abandonando sua postura relaxada. Ele assume uma base de combate, CQC. Uma postura profissional e letal de militares. Um estilo de luta completamente focado em matar. A mudança é tão drástica que a própria atmosfera ao redor dele parece mudar. E a cada passo que as pessoas derem dentro de uma área, de um raio de 30 metros dele, pode significar a morte. Assim que você entra no raio do CQC, pode ter certeza que você vai morrer. E apenas sua pressão, sua presença e a sua intenção assassina manifestada em sua postura é o suficiente para paralisar o ente, prendendo-a em um terror absoluto, a forçando a ficar paralisada. Enquanto a luta explode do lado de fora, a Zuri tá em um plano totalmente diferente. Tá em uma visão interna do subconsciente dela. Uma prisão, a maior, talvez a mais poderosa de todas, a própria mente. E a batalha da Zuri começa desse lado. A Zuri se vê em um infinito vazio. Até que esse vazio vai se tornando algo mais físico. E agora tá de pé, na borda de um abismo obscuro e infinito. Do outro lado, envoltos em uma luz cálida, estão todos que ela ama. O Akin, o seu irmão já falecido, seus amigos, sua família. Todos aqueles que ela preza hoje em dia. E entre ela e eles, o vazio. Uma figura emerge das sombras, atrás dela. Uma versão dela mesma, mas com olhos vermelhos, brilhando com ódio, culpa, ressentimento e totalmente consumida pela escuridão. A versão sombria da Zuri joga cada dor, cada culpa que a Zuri realmente sente, cada ferida, cada lágrima que ela já teve, cada sentimento que ela tem sobre as perdas que ela já teve na vida, tudo ela joga isso na cara da Zuri. O fracasso que ela é, o quão fraca é ela, o fato dela ter nascido como um erro, as coisas como ela ter sido rejeitada pelos pais, ela ter sido rejeitada pela namorada e ter causado a morte do próprio irmão. Tudo isso, cada palavra é como uma faca que atinge a Zuri em cheio. Ela sente o peso de cada acusação. A verdade é amarga em cada frase, a dor a afeta, e o abismo em seu coração ameaça engoli-la. E cercada pela culpa, cercada pela dor, pela insuficiência, por tudo o que a sua outra versão diz sobre ela, aquilo começa a consumir ela, a destruir por dentro. Mas, mesmo com as lágrimas escorrendo, não parando de fluir pelo seu rosto, a Zuri encara sua outra versão. Ela não nega a dor, mas também não se rende a ela. Ela escolhe conscientemente dar um passo à frente, mesmo que o caminho seja através do vazio. Ela escolhe continuar, mesmo com um abismo em seu coração. Toda a dor, ela tá tentando transformar em força, mesmo que não consiga. Ela aceita as suas falhas, aceita a sua dor. E aceita que ela não vai ser perfeita, mas ela precisa continuar em frente.